Olá, boa tarde. Meu nome é Diego Aranha. Vou falar um pouco hoje. Essa palestra não é uma palestra técnica, eu tenho pouquíssimas questões técnicas a serem discutidas. O objetivo aqui é muito mais filosófico ou político, ou seja lá que nome a gente deva usar. Mas a grande motivação é contribuir. Algo aqui não funciona. Pronto. Contribuir com esse debate. Eu não gosto muito de usar a palavra debate, porque acho que isso não é um debate, mas as pessoas decidiram discutir isso agora, depois de já ter discutido essas questões e decidido, de certa forma, de maneira óbvia, nos anos 90, essas questões voltaram, né? Questão fundamental subjacente a essa palestra é se a sociedade deve ter acesso indiscriminado à criptografia tão forte quanto ela possa obter. É basicamente isso. E é esse que é o contorno, ou que é o ponto central desse debate. Nos Estados Unidos, esse debate em torno do uso civil de criptografia vem carregado com essa terminologia, esse termo going dark, né, que as autoridades policiais alegam que com o uso crescente de encriptação eles não conseguem mais fazer investigação criminal e, portanto, os terroristas seguem impunes e as coisas não deveriam ser assim. Portanto, o governo deveria ter formas, né, técnicas para conseguir recuperar texto claro de mensagens encriptadas quando assim achar conveniente. É basicamente assim que o debate funciona lá. Esse debate já aconteceu nos anos 90 nos Estados Unidos com o Clipper Chip. Quem aqui já ouviu falar do Clipper Chip? Alguns. Que foi basicamente uma tentativa do governo americano de embutir um backdoor em chamadas telefônicas encriptadas. Essa tentativa, essa proposta lá foi derrubada antes de entrar em produção, quando acadêmicos fizeram engenharia reversa no dispositivo que o governo ofereceu para fazer esse tipo de proteção da comunicação e descobriu que, de fato, existia uma série de falhas de projeto e um backdoor que o governo utilizaria, né? O governo, obviamente, colocou essa proposta à frente como uma maneira de proteger as ligações de cidadãos americanos. Na época foi um escândalo e teve testemunho no Congresso e cobertura extensa da imprensa, né? Então foi um debate nacional e lá na época decidiu-se que esse tipo de manobra, esse tipo de ideia é uma péssima ideia porque torna mais frágil toda a infraestrutura de comunicação da sociedade. Então é uma ideia ruim, isso se decidiu nos anos 90. É claro que com os atentados terroristas surgiram novas desculpas para ressuscitar esse defunto e ele vem com essa matiz de going dark nos Estados Unidos. No Brasil, essa questão está sendo discutida muito no âmbito de investigações de tráfico de drogas por traficantes que usavam o WhatsApp para se comunicar, o que é perfeitamente natural, certo? Pessoas usam o WhatsApp, traficantes também usam o WhatsApp, assim como eles usam dinheiro e ônibus e qualquer infraestrutura pública ou privada que seja amplamente disponível às pessoas. Na medida que a justiça solicita ao WhatsApp conteúdo de mensagens encriptadas, o WhatsApp fala, bem, eu não tenho as chaves para decriptar essas mensagens, eu não consigo satisfazer o pedido da justiça como ele foi colocado. Assim. No Brasil, essa questão já foi para a Suprema Corte, então o STF está discutindo a questão. Houve até uma audiência pública na primeira metade desse ano, que eu acho que é bem interessante dos interessados acompanharem. Ela está inteiramente disponível no YouTube. E tem um monte de pessoas, acadêmicos, pessoas do Ministério Público, policiais, pessoas das operadoras de telefonia, técnicos, etc., contribuindo com as suas diferentes visões e as visões de diferentes organizações sobre essa questão. Então, eu recomendo. São, acho que, 4 sessões de 3 horas. É bem cansativo de assistir, mas bem é um debate que está aí, que a gente tem que, pelo menos, se informar para poder emitir uma opinião razoável. Na Austrália, a gente teve um caso bem curioso. Aliás, esse debate é bem interessante porque é uma fonte infindável de frases estúpidas. Assim. Então, na Austrália, o primeiro-ministro, se não me engano, o Michael Turnbull, acho que ele é primeiro-ministro lá. Foi ele, né? É, claro. A gente tem uma testemunha de primeiro grau aqui. Ele disse que ele apreciava, ao defender, né, que as pessoas não deveriam se comunicar de maneira encriptada longe dos olhares das autoridades de investigação, porque isso vai tornar sistemas menos seguros e matematicamente isso é impossível de fazer, né? Você estabelecer algum tipo de comunicação encriptada com uma vulnerabilidade
para permitir investigação. É impossível que esse sistema não se torne menos seguro. A resposta dele foi que ele apreciava muito as leis da matemática, mas na Austrália o que vale são as leis da Austrália. Assim, eu achei essa frase sensacional. A gente tem essa frase muito boa também da secretária Amber Rudd do governo britânico, que disse que pessoas reais não precisam de encriptação forte, né, de encriptação fim a fim. Quem aqui precisa de encriptação forte? Então eu concluo que todos vocês não são pessoas reais, vocês são pessoas complexas, inclusive com vários amigos imaginários, assim. Bem, eu preciso de encriptação forte e vou tentar defender esse ponto, né, que não apenas eu, não apenas técnicos, mas a sociedade também precisa, até para se proteger de crimes utilizando dispositivos computacionais. Então, todo mundo aqui sabe, né, criptografia é essa área de estudo e pesquisa que se preocupa em proteger sistemas de comunicação, ou proteger mensagens trocadas por entidades comunicantes em trânsito na presença de adversários. Só faz sentido definir qualquer técnica, qualquer área de segurança se você também assume ou caracteriza o que a gente chama de adversário, né? Que é essa entidade cujo papel é violar ou impedir que aquela propriedade de segurança seja estabelecida entre essas partes comunicantes. Essas propriedades de segurança podem ser variadas, a gente tecnicamente ou classicamente considera o sigilo como a mais importante delas, ou a que pelo menos apareceu primeiro na humanidade, né? Na antiguidade as pessoas já utilizavam formas de encriptação bem primitivas para proteger suas comunicações. Mas também há outras, sigilo não é o único importante, né? A gente utiliza técnicas criptográficas para implementar autenticação, não repúdio com assinaturas digitais, anonimato com sistemas como o Tor, por exemplo. Então são várias as propriedades de segurança que a criptografia moderna procura fornecer utilizando técnicas distintas. Vocês sabem também que criptografia em todo lugar, todo mundo usou criptografia aqui fornecendo alguma dessas propriedades de segurança hoje, certo? Seja acessando um sistema bancário, seja trocando uma mensagem num aplicativo de mensagens moderno como o Signal ou o WhatsApp. Então, todo mundo aqui usa criptografia todo dia. E, sei lá, meu pai usa criptografia todo dia, por mais que ele não saiba. Assim, né? Então, simplesmente isso está completamente emaranhado às infraestruturas modernas de comunicação. E vocês já devem ter ouvido falar bastante também que criptografia é uma área difícil. Assim, né? Criptografia é difícil, isso é uma coisa que se repete, as pessoas repetem com certa frequência. E isso é verdade não apenas porque criptografia, ou estudar, ou colocar criptografia em prática envolve matemática e programação, mas especialmente porque para que uma técnica criptográfica ofereça as propriedades de segurança que se esperam dela, uma série de premissas precisam ser satisfeitas. Você precisa detectar um problema computacionalmente difícil, formular algoritmos que utilizem esse problema como fonte de confiança, implementar esses algoritmos como um protocolo que funciona por software, uma combinação de software e hardware com máquinas imperfeitas e fazer isso a longas distâncias contra adversários bem poderosos. Então, se alguma dessas premissas falha, por exemplo, as pessoas confiam seus segredos à técnica criptográfica que muitas vezes não está funcionando a contento. Então, há um risco enorme aí de falsa sensação de segurança, né? Quando você considera ou supõe que, de fato, existe ou se comunica de maneira segura, mas isso não é verdade na prática. Uma boa notícia é que, especialmente desde as revelações do Snowden, a adoção de criptografia para tráfego comum, que não seja sensível, está aumentando. Então, hoje, mais da metade do tráfego que trafega na internet já está encriptado, basicamente utiliza HTTPS, é trafegado por conexões SSL e TLS. E isso parece ser uma tendência independente de plataforma, né? Os serviços e as diferentes plataformas, a gente tem vários exemplos ali, todos veem uma adoção crescente de técnicas criptográficas. Simplesmente porque faz sentido, né? Não faz sentido você se comunicar numa rede aberta de maneira a transmitir tráfego que seja acessível, legível ou manipulável por adversários. Então é uma tendência boa, uma tendência feliz, é uma boa notícia, o que é raro hoje em dia. É importante também definir o que a gente chama de privacidade aqui. Criptografia é uma técnica que também colabora ou ajuda a proteger a privacidade, então é bom a gente dar um nome ou uma definição para o que a gente chama de privacidade. Então, a definição clássica de privacidade ela tem muito a ver com esse direito de ser deixado em paz. Inclusive, a primeira vez que esse direito foi formulado foi por juristas, tem um bom tempo, né? 1890 foi a primeira vez que isso surgiu como uma defesa de um direito individual. E estava muito ligado a essa possibilidade de você esconder informação sensível, que pode ser comprometedora ou simplesmente informação sensível de caráter pessoal. Assim.
Só que eu considero essa definição um tanto obsoleta na medida que as pessoas têm uma obsessão, às vezes, em compartilhar informação pessoal, né? Então, utilizar essa definição de privacidade para estudar ou analisar do ponto de vista de privacidade de tecnologias modernas parece equivocado, assim. Então, acho mais interessante utilizar a definição que a gente, de fato, observa na literatura científica, que é esse direito de ter controle sobre em que esferas a sua informação pessoal vai ser divulgada. Quando a gente utiliza uma rede social, quando a gente posta uma foto, sei lá, em um desses aplicativos, a gente tem consciência de que aquela foto vai ser tornada pública. A escolha que a gente está fazendo implícita ali é: bem, há um conjunto de termos de serviço ou limitações tecnológicas, qualquer que sejam as características, que determinam que essa foto vai se tornar pública apenas na esfera desse aplicativo. Ou pelo menos essa foi a autorização que eu forneci para o provedor de serviço fazer uso do meu conteúdo. Então a gente confia que, enquanto esse provedor de serviço se comportar dessa forma, a gente tem privacidade, porque o ato de compartilhar aquele conteúdo foi consciente, ou deveria ter sido consciente. Então, na sociedade moderna, a privacidade não tem a ver com esconder informação, mas controlar sobre como essa informação é divulgada. É para isso que a gente fornece autorização para serviços de computação em nuvem, aplicativos e assim por diante. Então é muito mais sobre controle do que sigilo. Então vamos começar derrubando alguns mitos. Esse debate é absolutamente poluído por mitos e ideias equivocadas e obsoletas, então acho importante, antes da gente tentar entrar no debate real, a gente derrubar muitos dos mitos que aparecem por aí. Eu vou tentar fazê-lo de maneira convincente. Então, muito se diz que a privacidade está morta. Ah, a privacidade morreu, ninguém se preocupa com privacidade, isso é uma besteira. Minha avó se preocupava com isso, ninguém mais liga para a privacidade. Eu não considero que isso seja verdade, especialmente quando a gente considera essa definição mais moderna de privacidade. Privacidade não está morta, mas certamente é um conceito em transformação. O que a gente entende por privacidade vem mudando com o tempo. Um grande problema nesse exame consciente de se compartilhar ou não informação em um certo canal de comunicação é que a gente foi treinado para entender que os nossos dados não têm valor. A gente, desde que a internet se tornou, né, essencialmente ubíqua e a gente passou a ter serviços via internet gratuitos, a gente entendeu que poderia trocar os nossos dados por serviços gratuitos. Se eu troco alguma coisa por um serviço gratuito, quer dizer que provavelmente meus dados não têm valor nenhum, certo? Então, muitas vezes a gente opta por usar um serviço gratuito e trocar nossos dados por isso, imaginando que nossos dados não têm valor. Mas é evidente que nossos dados não têm valor, senão as empresas que fornecem esses serviços gratuitos não teriam valor de mercado de bilhões de dólares. Então, nossos dados têm valor, especialmente quando agregados aos dados de outras pessoas para caracterizar populações, assim, né, ou subculturas e coisas do tipo. Então, um grande obstáculo que tem-se em explicar para as pessoas que elas precisam de privacidade é quebrar esse mito de que os dados dela não têm valor. Violações de privacidade também trazem riscos reais, então vocês devem observar aqui a comunidade de segurança, então as pessoas estão muito mais próximas dessas coisas, mas violações de privacidade trazem riscos de espionagem industrial, né, com impacto em segredos de empresas sendo publicados ou sendo transferidos para outras empresas. A gente tem uma série de, inclusive agora mesmo, de processos correndo entre empresas do Vale do Silício que envolveram roubo de tecnologia, que obviamente para ser necessário esse tipo de espionagem industrial, de roubo de tecnologia, você precisa violar mecanismos que protegem confidencialidade, alguma das propriedades de segurança que a gente falou anteriormente. Violações de privacidade criam riscos de roubo de identidade. É muito comum quando a gente observa esses vazamentos de milhões de informações sobre milhões de usuários, como o da Equifax agora, sempre se segue, depois de alguns meses, campanhas que utilizam esses dados para roubo de identidade. Então, as pessoas criam contas bancárias, contratam hipotecas e coisas do tipo, usando aqueles números, os Social Security Numbers que vazam. Então, há um impacto real nesses vazamentos. Por mais que, às vezes, eles pareçam abstratos, há um impacto real que se confirma sempre algum tempo depois de um vazamento massivo assim. Das revelações do Snowden, a gente aprendeu também que governos têm um enorme interesse em se associar com empresas para fazer vigilância em massa, assim, porque eles têm seus interesses geopolíticos, eles têm seus interesses comerciais, e uma maneira de você monitorar o que os outros fazem é vigilando aquelas populações ou aquelas outras entidades comerciais, assim. Então, abrir mão da privacidade basicamente alimenta esses esforços, assim. Quando a gente toma uma ideia, a decisão consciente de abrir mão da privacidade, a gente só está reforçando esforços de vigilância. Eu acredito que a tal da internet das coisas, né, que já está entre nós, de certa forma, não na forma como assintoticamente a gente imagina que tudo está conectado, mas a gente tem muita coisa já conectada que talvez nem deveria. O Rômulo não está aqui, né? O Rômulo é um
colega meu que teve a árdua tarefa no ano passado de decidir se comprava um ar-condicionado com conexão à internet ou não, e os dois tinham o mesmo preço. Assim. Eu achei muito interessante o debate de como ele decidiu escolher. Assim. Mas eu não vou divulgar a decisão dele, até porque ele não me deu autorização para isso, certo? Mas o debate em si foi interessante. Então, quando você imagina que todas essas coisas estarão conectadas à internet, boa parte delas mal projetada às pressas para que seja o primeiro produto daquele nicho a ser lançado no mercado, sem seguir minimamente princípios de projeto seguro. Portanto, essas coisas serão atacadas e comprometidas no futuro próximo. E, a partir desses ataques, a gente vai observar não só a utilização dessa infraestrutura para atacar outros serviços, como essas botnets que já funcionam, estão em produção, certo? Como também para revelar informação pessoal, sensível, crítica, em larga escala. Então, esse pesadelo causado por essas revelações que virão nos próximos anos, isso é quase uma profecia autorrealizável, certamente vai, ou pelo menos eu gosto de acreditar, vai mostrar novamente para as pessoas que privacidade é importante e que a gente não pode simplesmente compartilhar informação sensível de maneira descuidada e delegá-la a empresas que não têm um histórico de segurança ou boas práticas de segurança, e o mercado irá puni-las por isso. Tomara que eu não seja apenas um otimista, ou um otimista cego. Né? Um outro mito importante nesse debate é entender ou se convencer de que privacidade e segurança são valores que vivem em eterna oposição. Assim, né? A gente vê muito esse tipo de oferta de governos, assim, não, as pessoas precisam abrir mão da sua privacidade para que a gente possa monitorar comunicações e protegê-las. Esse tipo de oferta acontece com certa frequência, não só no Brasil, mundo afora, normalmente vinda de governos. Mas eu acho que, basicamente, essa oferta é um falso dilema. Primeiro, você não precisa, ou os crimes que o governo utiliza para nos convencer a abrir mão de privacidade em troca de segurança, raramente podem ser efetivamente combatidos por governos. As pessoas falam muito do terrorismo, mas terrorismo é algo muito difícil de combater, porque, por definição, terrorismo é um fenômeno caótico. Então, o governo que te oferece abrir mão da sua privacidade para combater o terrorismo, que ele não pode combater, por construção, por definição, ele, na verdade, quer fazer vigilância, e está usando o terrorismo como uma desculpa. No Brasil, o terrorismo não é uma ameaça imediata, então esse discurso vem com outros contornos. Né? Normalmente, lavagem de dinheiro, corrupção, abuso de menores, então sempre a gente precisa combater a pedofilia, o abuso de menores. Então as pessoas precisam abrir mão da privacidade, do seu sigilo, para que a gente possa combater esse crime. Assim. Só que sempre tem armadilhas nesse discurso, é muito importante detectá-las. Para justificar que privacidade e segurança não estão em oposição, basta a gente mostrar que, em muitas situações, privacidade te dá segurança, especialmente no mundo real, no mundo físico, e vice-versa. Então, na verdade, esses dois valores são complementares, eles não vivem em oposição. Então, para citar exemplos simples aqui, quando a gente está no meio de uma multidão, a gente tem anonimato, porque a gente se sente parte daquela multidão, a gente não pode ser claramente destacado na multidão. Né? Então, isso evita certos tipos de ataque. Talvez alguém que queira te atacar pessoalmente não vai conseguir te discernir em relação aos outros que fazem parte daquela multidão. Exemplos mais concretos. A gente mantém nosso histórico de gastos e custeio e nosso histórico financeiro, essencialmente, para prevenir crime financeiro. As pessoas não imprimem, né, os seus históricos financeiros e pregam na frente de casa para mostrar, ó, está aqui quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, eu posso ou não ser um alvo. Assim. A gente mantém essa informação privada para diminuir a chance de você se destacar na multidão, porque talvez você movimente muito mais dinheiro do que os seus pares. A gente mantém as nossas doenças e os nossos defeitos genéticos privativos, com o temor de repente, sofrer algum tipo de discriminação. Sei lá, o seu empregador descobrir que você tem uma doença degenerativa e te demitir antes que isso possa virar um encargo para a empresa. Assim. Em tempos de polarização política, as pessoas começam a não divulgar mais quais são suas intenções de voto. Assim, né? Porque, sei lá, eu quero votar no candidato X, há um certo estigma com o candidato X, então eu não vou falar abertamente que eu vou votar naquele candidato X, porque eu posso perder meu emprego, perder meus amigos, decepcionar as pessoas queridas, porque eu vou votar no candidato X. Eu não ia citar nomes, mas a gente observou isso exatamente na campanha do Trump, né? Que todas as pesquisas de opinião davam uma margem para ele menor do que observada na prática, assumindo que não houve algum tipo de interferência. Né? Aqui é uma suposição forte, não houve algum tipo de interferência adicional, além das propagandas e coisas do tipo, às vezes financiadas com capital estrangeiro. Mas uma pessoa falar que votava no Trump já gerava um certo estigma social. Assim. Então,
todos os números de campanha, né, eram menores do que a votação real. Talvez porque as pessoas estavam simplesmente falando, não vou votar em ninguém, mas secretamente tinham decidido votar nesse candidato em particular. Na internet é a mesma coisa, né? Utilizar tecnologias que protegem a privacidade na internet te protege na internet de vários tipos de ataque. Uma dessas tecnologias, claro, é a encriptação, mas que a encriptação não é a única dessas tecnologias. Então, esses mecanismos de segurança que a gente utiliza na internet para fornecer algum tipo de privacidade. Então, criptografia é uma delas, proteção de metadados, que é algo que a gente não dá devida importância. Metadados, como vocês sabem, são esses dados que anotam dados de comunicação, então quem é o emissor e o receptor daquela mensagem, em que momento ela foi transmitida, por que protocolo, por que produto, quais as versões dos sistemas operacionais envolvidos e assim por diante. Qualquer coisa que descreva aquela seção de comunicação. Esses metadados têm um valor enorme para as empresas e para as pessoas também, porque muitas vezes eles revelam mais informação do que a sua comunicação de fato. Para citar um exemplo simples, pense no seu histórico de WhatsApp. Eu gosto muito de usar o WhatsApp como exemplo, eu vinha até conversando sobre isso no almoço, que o WhatsApp é uma infraestrutura de comunicação, não deixa de ser, onde a relação sinal-ruído é baixa, assim, né? Trafega muita bobagem no WhatsApp, que não tem tanto valor, certo? Entretanto, se você conhece os metadados do WhatsApp, quem fala com quem, com que frequência, você consegue traçar a vida social inteira de uma pessoa que talvez seja de interesse particular, assim. Então, o WhatsApp talvez seja um exemplo fácil para a maioria de nós aqui, onde é fácil observar que metadados têm mais valor do que conteúdo de comunicações em muitos casos. Então, implementar mecanismos de segurança é importante para fornecer privacidade. Uma coisa alimenta a outra, esses são valores complementares, eles não vivem em oposição. Ainda é possível encontrar esse argumento de que tecnologias de proteção da privacidade, ou encriptação em particular, é reservada a criminosos, né? Eu não tenho nada a esconder, minha vida é um livro aberto, eu não faço questão de ter privacidade, eu sou uma pessoa honesta, pessoas honestas não têm nada a esconder. A gente observa muito ainda esse tipo de argumento, ou pseudo-argumento, sendo publicado, né? Sendo defendido, especialmente em redes sociais, que aceitam tudo, né? Mas esse argumento, obviamente, não resiste a um exame minimamente rigoroso, assim. E eu acho que o Snowden, com essa frase dele, encerrou completamente o debate em torno desse argumento, onde ele mostra claramente que privacidade é um bem coletivo. Na medida que as pessoas individualmente abrem mão da sua privacidade, o direito coletivo à privacidade também diminui e perde valor. Exatamente como a liberdade de expressão. Então, o que ele disse literalmente foi: dizer que você não precisa de privacidade porque você não tem nada a esconder é a mesma coisa que dizer que você não precisa de liberdade de expressão por você não ter nada a falar. O que deixa claramente a noção coletiva desse direito. Quando todo mundo fala, minha vida é um livro aberto, o governo pode observar tudo o que eu faço e etc. O que você está fazendo é penalizando o direito à privacidade das outras pessoas também. Essa não é uma decisão com impacto unicamente individual. E é bom lembrar, né, eu já argumentei, já levantei esse ponto, que tem um monte de tecnologias que estão amplamente acessíveis a criminosos, mas ninguém considera bani-las da face da terra, né? Para começar, dinheiro. Assim. Ninguém fala, não, todos os crimes acontecem por causa de dinheiro, ou usam dinheiro em último caso. Então basta a gente banir o dinheiro que não haverá mais crimes. Ninguém sustenta esse tipo de argumento, porque é um argumento estúpido. Né? Sem polêmicas gratuitas, por favor. Há uma semelhança entre banir tecnologias e banir armas, mas são coisas diferentes, porque armas são objetos físicos com intenções bem claras. Tecnologias são sequências de bits com intenções múltiplas. A gente pode voltar a esse ponto mais tarde. Bem, outro mito nesse debate é que criptografia fim a fim, né, ou criptografia forte, é algo novo, especial, que surgiu, sei lá, nos últimos 3 anos, os terroristas começaram a utilizar, os criminosos começaram a utilizar, e o governo agora está perdido porque não consegue mais investigar crimes. Assim. Só que esse é um mito absolutamente trivial de se desmontar, porque criptografia fim a fim é o que a gente utiliza hoje para comunicação nesses aplicativos, ou, sei lá, PGP, qualquer que seja a tecnologia de encriptação fim a fim que você utiliza. Essas técnicas existem pelo menos desde os anos 70. Então, nos anos 70, quando a humanidade descobriu como fazer encriptação de chave pública, a gente aprendeu a fazer criptografia fim a fim. Então, como técnicas modernas de encriptação fim a fim funcionam, né? As duas partes geram um par de chaves, pública e privada, utilizando um algoritmo de encriptação assimétrico, e utilizam esses pares de chave pública e privada para negociar uma chave simétrica. A gente faz isso porque encriptação simétrica é muito mais rápido, muito mais econômico em recursos do que a encriptação assimétrica. Por
Basicamente porque os problemas subjacentes são mais fáceis de serem detectados e utilizados como fonte de confiança. E aí, o problema de você compartilhar um segredo que existia com encriptação simétrica, se a gente só conhecesse encriptação simétrica, como que você poderia estabelecer uma conexão segura com a Amazon, por exemplo? Você teria que ir até a Amazon e falar, ó, essa aqui é a nossa senha, isso aqui que a gente vai usar para encriptar. Obviamente, isso não funciona na internet, a gente precisa de uma maneira, né, de transportar essas chaves simétricas, que é o que a gente chama de encriptação de chave pública. E aí, o problema de compartilhar esse segredo agora passa a ser o problema de obter uma chave pública autêntica. Que isso a gente faz com certificados digitais, certo? Quando vocês entram no site do banco de vocês, tem um certificado que foi assinado por uma terceira parte, que a gente chama de autoridade certificadora, que atesta que aquela chave pública é daquele banco. A gente não utiliza certificados para se comunicar com o WhatsApp, porque isso seria bem complicado de fazer na prática. Primeiro, todo mundo teria que emitir um certificado, certo? E as pessoas teriam que, de alguma forma, verificar que esses certificados estão válidos ou não. Então, o que a gente faz é, o servidor do WhatsApp armazena as chaves públicas dos usuários. Quando a gente quer mandar uma mensagem para alguém, a gente pergunta para o servidor do WhatsApp qual que é a chave pública desse usuário. Se o servidor do WhatsApp está se comportando de maneira correta, ele vai te fornecer, né, a chave pública correta, que você pode utilizar para transmitir uma chave simétrica, que é utilizada posteriormente para encriptar as mensagens propriamente ditas. Claro que isso é uma versão simplificada do protocolo. O WhatsApp utiliza um protocolo que a gente chama de Signal, que também foi... O aplicativo Signal é pioneiro no projeto desse protocolo, que eles têm algo um pouco mais sofisticado do que isso, porque as chaves mudam, pares de chaves novos são gerados a cada rodada de mensagens, as chaves mudam para fornecer o que a gente chama de segredo futuro, assim, mas as técnicas em geral continuam as mesmas. Utilizar um par de chave pública e privada de criptografia assimétrica de longa duração, né, de longo prazo, para negociar chaves simétricas e delegar para o servidor do WhatsApp a posse e a fornecimento de chaves públicas de usuários que a gente queira se comunicar. O servidor do WhatsApp se vê como um adversário contra essa comunicação segura utilizando sua própria plataforma, o que faz sentido, porque eles podem ser comprometidos por um governo ou por alguém que está internamente infiltrado, interessado em quebrar o sigilo de certos usuários que estão utilizando a plataforma. Então, o que ele faz é fornecer para os usuários uma maneira de verificar que a chave pública fornecida pelo servidor do WhatsApp estava correta. Quem já viu aqui aqueles códigos QR que esses aplicativos fornecem para vocês fazerem a autenticação? Ok, eu esperava um pouco menos decepcionante agora mesmo, ótimo. Então, como a gente não tem certificados, a gente delega aos usuários verificar que as chaves estão corretas. Então, para isso tem uma cerimônia, um passo, né, que você deve fazer explicitamente, e façam isso, para você, com a ajuda do destinatário, determinar que a chave que o servidor do WhatsApp te forneceu é de fato do destinatário. Isso é fundamentalmente importante para separar a comunicação com o destinatário legítimo com uma chave pública que talvez foi introduzida pela polícia ou por um interno malicioso dentro do próprio WhatsApp ou alguém que tenha controle do canal de comunicação. Então é fundamental fazer esse tipo de verificação, façam. Então, o protocolo do WhatsApp é novo, as técnicas são antigas. A gente só está usando as mesmas técnicas de forma ligeiramente diferente. Então, criptografia fim a fim, criptografia forte, eu prefiro chamar a criptografia fim a fim de criptografia forte, ou simplesmente de criptografia, porque o objetivo é sempre proteger um canal de comunicação, as mensagens que trafegam no canal de comunicação, contra qualquer que seja o adversário. O próprio WhatsApp, o governo, o Ministério Público, a polícia, os russos, os criminosos, as gangues, as milícias do Rio de Janeiro, escolha o seu adversário, não importa. A técnica é neutra em relação à escolha de adversário. Então, criptografia fim a fim parece um pleonasmo dessa forma. É simplesmente criptografia. Tão forte quanto ela pode ser. Bem, já dei vários exemplos de adversários. Mais evidências de criptografia fim a fim não é nada novo ou especial, é que humanos já utilizam formas primitivas de encriptação fim a fim desde que o mundo é mundo. Assim, né? Então, na antiguidade, as pessoas já usavam cifras muito elementares para encriptar mensagens, normalmente de interesse militar. Durante as grandes guerras, houve uma expansão enorme de tecnologia criptográfica no mundo. Né? Vocês já devem ter visto a máquina Enigma, que era utilizada pelos alemães para encriptar mensagens, comandos militares que tinham que ser respondidos com enorme agilidade na Segunda Guerra. Criptografia se tornou domínio civil a partir dos anos 70, com a implantação, né, ou com a descoberta de criptografia de chave pública e a implantação de técnicas criptográficas em sistemas bancários e de comunicação por e-mail, né, com SSL/TLS ou com PGP. Mais recentemente, a gente começou a utilizar a encriptação para proteger mídias de nossos dispositivos. Então, todo celular moderno que se preza encripta seu próprio conteúdo. Claro, porque se ele for roubado posteriormente, a gente não quer que o adversário extraia o seu conteúdo, isso faz todo o sentido.
E alguns países são loucos o suficiente a ponto de votar utilizando bits e tentar encriptá-los de alguma forma, né? Sem citar exemplos. Bem, observa como, enquanto criptografia se expandia para esses domínios, ou técnicas de encriptação se expandiam para esses domínios, não havia nenhuma tensão. As pessoas não estavam preocupadas nos anos 90 porque as pessoas utilizavam SSL e TLS para se comunicar com bancos. Ninguém nunca questionou isso. Essa tensão surgiu apenas quando as pessoas passaram a se comunicar diretamente, né, entre si, a largas distâncias, utilizando técnicas criptográficas. Então, observa que a tensão que o governo costuma colocar como uma tensão gerada por criptografia é simplesmente uma tensão gerada por comunicação entre humanos que estão separados por largas distâncias. Esse é o ponto central que está sendo discutido e que muitas vezes não é explicitado, assim. E eu atribuo, né, essa tensão ao medo de perder controle sobre a sociedade. Assim, a gente sempre vê tons dessa forma no discurso oficial. É muito comum também ver a justiça dizer que comunicação encriptada é exatamente como uma chamada telefônica, né? Basta um juiz, deveria ser assim, né? Basta um juiz assinar um mandado e aí você implementa um grampo e você recupera o conteúdo das mensagens que a polícia pode utilizar para fazer suas investigações. Então é muito comum observar esse tipo de simplificação até das pessoas que trabalham com investigação, assim. Só que, na verdade, comunicação encriptada, seja lá qual for o meio de comunicação, é muito diferente de comunicação telefônica. Pelo simples fato de que comunicação telefônica é, por definição, intrinsecamente insegura. Qualquer pessoa com acesso ao meio físico onde a comunicação telefônica acontece é capaz de recuperar o conteúdo. Você não tem que fazer absolutamente nenhum tipo de sabotagem de projeto ou de implementação naquele mecanismo para poder fazer grampos. Você só precisa de uma pessoa com acesso físico ao meio de comunicação propriamente dito. Só isso. Com encriptação é muito diferente porque a gente tem passos, né, de geração de chaves, de negociação de chaves, de transporte de chaves, que se forem executados com sucesso, vão garantir o sigilo daquele conteúdo posteriormente. Então, a interferência com a comunicação encriptada para poder montar algo mais próximo de um grampo telefônico precisa existir, por exemplo, nesse passo de negociação de chaves criptográficas, ou ainda no projeto do protocolo para permitir escutas posteriores, permitir que exista um adversário capaz de capturar mensagens enquanto elas trafegam pelo meio de comunicação, violando as propriedades de segurança. Então, há uma diferença muito grande entre esses dois meios de comunicação, né? Comunicação encriptada está para HTTPS, assim como comunicação telefônica comum está para HTTP. Simplesmente o acesso ao meio de comunicação te permite interceptar conteúdo de comunicações. Um outro mito, às vezes, reforçado até por acadêmicos, é que criptografia é suficiente. Não, está encriptado, está seguro. As pessoas fazem essa analogia muito claramente, quando, na verdade, encriptação ou técnicas criptográficas se preocupam apenas com parte da superfície de ataque de qualquer sistema, né? Criptografia não é suficiente. Tem essa frase clássica também de criptografia não salva, assim, né? Não é suficiente. Criptografia funciona bem quando associada a várias outras técnicas que protegem outras partes da superfície de ataque. Então, para citar exemplos, vocês têm enormes exemplos até dos campos de conhecimento de prática que vocês trabalham, mas não é à toa que a gente tem coisas como segurança de redes, segurança operacional, segurança de software para detectar e remover vulnerabilidades de software, que inclusive podem incidir na implementação de técnicas criptográficas, controle de acesso, anonimização. Então, a gente tem um monte de outras áreas que se preocupam com as outras partes da superfície de ataque, às vezes até as partes mais humanas, assim, né? Isso é muito importante porque, por exemplo, uma limitação fundamental de técnicas criptográficas é a proteção de metadados. Um e-mail encriptado permite ainda observar qual que é o emissor, o destinatário, o conteúdo do campo de assunto, né, que trafega as claras, que hora essa mensagem foi transmitida, tem uma tonelada de informação que não é protegida por técnica criptográfica, que pode ser útil para um adversário, seja ele qual for. A mesma coisa acontece com comunicações via WhatsApp. Já dei a ideia, né, já dei o exemplo de traçar o grafo social de alguém, saber a frequência e os contatos que essa pessoa em particular conversa. Então, para dar um exemplo simples, metadados tipicamente não são protegidos por técnicas criptográficas, até porque se a gente encriptasse metadados, as mensagens não poderiam ser roteadas nem entregues aos destinatários. O desafio que é muitas vezes colocado por autoridades de investigação é que técnicas criptográficas impedem que crimes sejam devidamente investigados e punidos, né? Eu reconheço que existe um desafio, mas eu acho que esse não é o desafio real. A gente tem que observar que a gente vive num mundo, na era de ouro da coleta indiscriminada de dados. A gente deixa rastros de dados todos os dias, com todos os serviços que a gente utiliza, muitas vezes armazenados em outras jurisdições.
em outros serviços, em múltiplos dispositivos, e muitas dessas informações são públicas ou podem ser obtidas por autoridades de investigação mediante um pedido formal. Então, o desafio real das autoridades de investigação, a meu ver, é separar desse volume de dados que a gente deixa disponível, simplesmente por utilizar ou consumir esses serviços, o que é útil para a investigação ou não. O que é sinal e o que é ruído. Esse problema de Big Data, né, ou de achar agulha no palheiro, se você, por exemplo, quer investigar um atentado terrorista e você tem uma ideia das pessoas que ficaram envolvidas, você consegue coletar um monte de informação pública que essas pessoas deixaram disponíveis nas últimas semanas antes do atentado. Como separar o que aí é útil para a investigação ou não, dada a tonelada de informação que você pode ter que obter, assim. Então, esse eu entendo ser o desafio real das autoridades de investigação. Separar nos dados que já são públicos o que é sinal e o que é ruído. Mas, ainda assim, a gente observa com enorme frequência essas sugestões de interferir com técnicas criptográficas, e eu vou argumentar que isso é inócuo do ponto de vista de eficácia, isso é simplesmente ineficaz, é intrusivo demais, torna sistemas menos seguros e distorce incentivos econômicos. Então, vamos considerar o primeiro desafio aqui. A gente poderia considerar que criminosos utilizam técnicas criptográficas. Para a gente impedir que criminosos utilizem técnicas criptográficas, vamos banir criptografia do mundo. Essa é talvez uma sugestão radical, mas várias vezes, a gente viu um exemplo lá no início mesmo, de que pessoas reais não precisam de criptografia, né? Só criminosos que precisam, então banindo criptografia a gente resolve o problema. Obviamente tem uma série de limitações nessa ideia, né? Primeiro, criptografia é matemática na forma de software. A humanidade já aprendeu a encriptar coisas. A gente já aprendeu a resolver, a gente já aprendeu que equações a gente precisa avaliar e de que forma a gente precisa resolver essas equações. Não dá para a gente forçar a humanidade a esquecer isso, assim. Simplesmente, não sei mais teoria dos números necessária para fazer encriptação assimétrica. Não dá para a gente esquecer isso. Nem dá para impedir as pessoas de transformar essa matemática que a gente já domina, que está fartamente documentada internet afora e em árvores mortas também, em software, certo? Todo mundo tem acesso, pode ter acesso a esse tipo de conhecimento, e transformar isso em software para se comunicar de maneira secreta, assim. Então, esse discurso de banir partes da matemática, ocupar as ferramentas, quando na verdade a gente deveria ocupar os criminosos, tentar encontrar formas de detectar ou prevenir ou punir esses crimes, distorce o objetivo real. Isso também tem o impacto de limitar a liberdade de escrever código, que é fortemente ligado à liberdade de expressão. Tem uma série de precedentes de Supremas Cortes mundo afora que igualam a liberdade de programar à liberdade de expressão, porque o código é uma forma de se expressar. Então, impedir as pessoas de resolverem certas equações com software é uma, de certa forma, né, uma punição, uma limitação à liberdade de expressão, além de limitar a pesquisa e prática na área de segurança, assim. Então, o efeito disso seria, essencialmente, tornar a criptografia forte unicamente acessível a governos, que sempre vão ter acesso à criptografia forte, até porque eles podem contratar pessoas para desenvolvê-las para si, e criminosos. Um exemplo que criminosos sempre vão ter acesso a técnicas fortes de encriptação é o nosso presidente, né? Ele recebeu recentemente telefones da BIM que estabelecem canais de comunicação encriptados para ele se comunicar com sua alta cúpula de governo, sabe-se lá para quê, né? Na verdade, a gente sabe para quê, mas não vamos entrar nesses detalhes, assim. Então, criminosos e governos sempre terão acesso a técnicas criptográficas. Então, a analogia com a química aqui, que talvez controlar o acesso aos ingredientes da criptografia, como a gente controla o acesso aos ingredientes de uma bomba, limitando a quantidade de adubo que você possa comprar, simplesmente não funcionam, assim. Matemática é diferente de química. Tudo bem, banir a criptografia do mundo talvez seja muito radical. Vamos, ao invés de fazer isso, tentar construir algum tipo de backdoor, de porta dos fundos, para permitir a interceptação de mensagens posterior. Então, porta dos fundos vem sob vários nomes nesse debate. Às vezes, chave dourada, chave da frente, chave do lado. Tem um monte de nomes estranhos, aparecem, alguns mais politicamente corretos que outros. Mas todas essas ideias são equivalentes entre si. Equivalem a, basicamente, você, durante a fase de projeto ou de operação de uma técnica criptográfica, implantar uma falha de propósito, que não cumpre absolutamente nenhum papel do ponto de vista de segurança. Ela foi implantada para permitir acesso a um terceiro que não estava previsto originalmente no projeto do protocolo e que faz sentido ele não estar previsto originalmente porque ele representa também um adversário. Tem uma série de armadilhas ao se considerar essa ideia. Primeiro,
Ao se implantar uma porta dos fundos dessa forma, você precisa proteger não mais o canal de comunicação, mas também a porta dos fundos propriamente dita, o que vai tornar necessariamente software e procedimentos mais complexos. Agora você tem que lidar com aquela coisa que foi colocada lá de propósito, sem cumprir nenhum objetivo de segurança, mas que precisa ser protegida também. Sistemas mais complexos são basicamente sistemas menos seguros, porque a superfície de ataque fica maior. Manter a informação de acesso a esse backdoor secreto também é muito difícil. A gente observou nos vazamentos do Snowden, né, que bilhões de documentos, gigabytes de documentos foram perfeitamente vazados do perímetro de segurança talvez mais seguro da face da Terra. Assim. Então, que esperança a gente tem de colocar uma porta dos fundos no WhatsApp, por exemplo, e manter a informação de acesso a essa porta dos fundos exclusiva para o Ministério Público ou para a Polícia Federal? Vale lembrar também que, na medida que essa ideia tenha sucesso em algum lugar, vai ter uma fila de governos esperando para usar essa mesma porta dos fundos. Como que você harmoniza os acessos da Polícia Federal brasileira e, sei lá, dos russos ou do FBI? Assim? Vários desses governos certamente também não serão democráticos, né? Bem, é até difícil dizer se o nosso governo é democrático, mas não vamos entrar novamente em questões difíceis, né? Vamos falar aqui de questões simples apenas. Então, coordenar esse acesso de, sei lá, 200 governos distintos para múltiplas portas dos fundos com diferentes naturezas parece um pesadelo do ponto de vista logístico. Isso necessariamente vai tornar sistemas menos seguros. A gente já tem evidências na literatura também que portas dos fundos vazam. Informação sobre elas vazam, muitas vezes elas são repropositadas. Tem um exemplo muito legal dos roteadores da Juniper, que eles utilizaram um gerador de números aleatórios que tinha uma porta dos fundos, um backdoor da NSA. Tudo indica que atacantes invadiram o repositório de código da fabricante de roteadores e trocaram o backdoor para ele não mais funcionar para o governo americano e passar a funcionar para o governo chinês, talvez. Assim. Então, a gente observou isso na prática, e isso se tornou público na literatura científica. Eu não estou nem discutindo aqui o que acontece nos bastidores, a gente nunca vai descobrir. Então, muitas vezes nesse debate as pessoas pedem por um caminho do meio, assim, a gente precisa ter um meio de campo onde a gente fragilize a comunicação até o ponto onde as investigações continuam acontecendo, mas ela ainda é segura o suficiente. Eu sinceramente acho que a internet já é insegura o suficiente, a gente não precisa, além das falhas acidentais de projeto e implementação que acontecem porque somos todos humanos, ainda injetar e inserir de propósito falhas para cumprir interesses de governos. Acho que o sentido deveria ser oposto. Os governos que têm que se adaptar a investigações na presença desse tipo de tecnologia. É uma pergunta pontual? Diga. Assim, pelo que você está colocando, mesmo que um primeiro-ministro de algum país, mesmo que o primeiro-ministro de algum país resolva chancelar uma lei que proíba criptografia forte, pelo que você está dizendo, então, é materialmente impossível que seja feita uma fiscalização de que não vai ser realizada a criptografia forte, seja por questões matemáticas ou simplesmente porque não dá para você proibir isso. O que estou dizendo é uma consequência do universo que interferência com técnicas criptográficas vão torná-las menos seguras. E isso não é desejável. Não importa de quem vem. Porque a gente tem questões de procedimento, de tecnologia e matemáticas também. Um sistema com backdoor é necessariamente menos seguro do que um sistema sem o backdoor. Isso deveria ser óbvio, mas não parece óbvio para muita gente. Não importa o tanto de procedimentos e tecnologia que você tente utilizar para proteger esse backdoor em si. Esse sistema vai ser menos seguro, minimamente porque ele é mais complexo. Certo? E envolve procedimentos também mais complexos. Mas tudo isso pode ser desejável, porque o objetivo é apenas direcionar esses ataques aos criminosos, certo? Eles que fazem uso ilegítimo, podemos dizer assim, de técnicas criptográficas, eles que precisam ser investigados. Então, a gente não deveria se preocupar com isso, porque bem o interesse do governo é investigar esses criminosos, certo? Se eu sou um cidadão de bem, eu adoro esse rótulo de bem, eu não deveria me preocupar com o backdoor do WhatsApp, porque eu não estou usando a plataforma para nenhuma atividade criminosa. Mas as coisas nunca são tão simples, né? O backdoor para investigar tráfico de drogas no Brasil pode ser usado para investigar ativistas ou vigiar ativistas que lutam contra um governo opressor do outro lado do mundo. Assim. As coisas nunca são simples. Essas infraestruturas de comunicação são globais, são complexas, interferências pontuais em algum lugar se propagam em escala global para outros lugares que precisam, às vezes, desse tipo de tecnologia para sobreviver. Então, riscos que existem aí. Expor ativistas que lutam contra os seus governos opressores, expor fontes de jornalismo investigativo, é preciso existir canais de comunicação realmente secretos
secretos entre fontes e jornalistas. Essa é uma das poucas formas de se conseguir fazer jornalismo investigativo de qualidade. Delatores também, né? Você precisa proteger delatores até que eles queiram se tornar públicos em certo momento, mas que eles denunciem, para que eles possam denunciar de maneira segura a atividade maliciosa dentro de uma certa organização. E, claro, isso apenas mantém as condições que a gente tanto reclama de vigilância global, que utilizam desse tipo de erro de projeto e implementação para promover outros interesses. Por mais que o objetivo declarado e original seja investigar criminosos, evidentemente, o impacto é inteiro na sociedade, certo? O impacto na sociedade inteira, inclusive as pessoas que não estão naquela jurisdição ou sob investigação. Tudo bem, talvez inserir backdoor seja muito, ou forçar a inserção de backdoor seja novamente muito radical. Talvez o governo deva fazer uma outra coisa, deva distorcer os incentivos de mercado para que empresas que colaboram com a justiça, usa-se muito esse termo, né, tenham vantagem competitiva e possam prosperar com mais facilidade. Só que isso também tem suas armadilhas. Primeiro porque isso destoa ou distorce as forças de mercado para promover ou facilitar a vida de empresas que estão projetando sistemas menos seguros, com a desculpa de que eles estão colaborando com esforços de investigação ou com o governo. Além de colocar no underground, né, as pessoas e as empresas realmente interessadas em projetar sistemas cada vez mais seguros, que deveria ser o objetivo técnico dessa área inteira, não projetar tecnologia, por definição, vulnerável para satisfazer outros interesses. Isso também destrói, a meu ver, o mercado para capacidades forenses, que é o que importa aqui. Depois do ato, você poder extrair informação útil para a investigação. Além de manter as autoridades de investigação e suas técnicas ainda obsoletas. Simplesmente forçar empresas ou distorcer incentivos de mercado para que produtos se tornem menos seguros não vai resolver o problema de investigação. Isso vai permitir que as autoridades brasileiras, por exemplo, continuem utilizando técnicas obsoletas de investigação que não vão funcionar quando as pessoas começarem a utilizar dispositivos mais seguros, talvez importados de outros países, onde as regras e a jurisdição funcionam de maneira diferente, a jurisprudência funciona de maneira diferente. Prevenindo, assim, o uso de criptografia por quem mais precisa, que são os próprios investigadores. Pode ter certeza que a equipe da Lava Jato utiliza criptografia tão forte quanto eles conseguiram obter, e faz sentido, certo? E eu quero crer que eles não querem backdoors na comunicação deles, quero acreditar. E qualquer esforço de investigação que você possa imaginar. Então, distorcer incentivos de mercado premia comportamento ruim, a gente precisa de bons incentivos de mercado para premiar empresas que, de fato, projetam sistemas seguros, ou tão seguros quanto eles possam ser. Bem, mas eu vejo oportunidades. Para terminar num tom um pouco mais construtivo, né? Não ficar só reclamando por quase uma hora, eu vejo oportunidades. Criptografia, de fato, é difícil, a gente precisa satisfazer uma série de premissas para que técnicas criptográficas cumpram o seu papel na prática, mas a gente não deveria trabalhar para tornar esse problema ainda mais difícil de resolver, certo? Por exemplo, forçando que sistemas possam ser tão seguros apenas quanto o governo achar conveniente, por exemplo. Isso não parece um objetivo legítimo. Até porque a gente precisa de encriptação tão forte quanto ela possa ser, até para nos proteger de criminosos que têm acesso a encriptação tão forte quanto ela possa ser. Então, interferir com técnicas criptográficas não é uma escolha entre privacidade e segurança pública, mas, na verdade, uma escolha entre privacidade e vigilância global. É essa escolha que a gente está fazendo. Assim. Então, tenham muito cuidado com esses discursos populistas que oferecem dilemas falsos, que cedem rapidamente ao escrutínio, né? Mas que a gente, às vezes, por confiar mais no instinto do que na racionalidade, termina sendo seduzido por eles. Que oportunidades eu vejo aqui? Esforços de investigação do Estado deveriam encontrar formas menos intrusivas para fazer investigação, até para poderem se adaptar ao uso crescente de encriptação, que é uma realidade. Eu dei como exemplo lá o crescimento de tráfego HTTPS na internet. Então, tem um monte de outras formas de se promover investigações que já resolveram crimes, inclusive no Brasil, que podem ser usadas para investigação. Para citar exemplos, metadados, né, já dei alguns exemplos com metadados. Teve um assassinato, acho que no Rio de Janeiro, de uma juíza que foi resolvido inteiramente por metadados. Vale a pena, eu não vou lembrar agora o nome e referências, mas posso fornecê-las posteriormente. Mas alguém me deu esse exemplo alguns meses atrás e é sensacional como eles conseguiram simplesmente alinhar GPS, fotos tiradas por sistemas de vigilância na rua e saber exatamente o percurso do assassino e concluir com evidências suficientes que ele era o assassino naquele caso. Vários desses aplicativos de
troca de mensagens, fazem backups das mensagens às claras na nuvem, e esses dados podem ser obtidos pela justiça. Inclusive, recomendo vocês, os que se preocupam com isso e querem reduzir sua superfície de ataque, a desabilitar esse recurso imediatamente, certo? A não ser que você, de fato, precise restaurar uma cópia de segurança das suas mensagens num dispositivo futuro, desabilitem esse recurso, porque ele não promove segurança, ele promove conveniência. Análise dos dispositivos, então, uma alternativa que é largamente ignorada no debate público é que os dispositivos que estão nas pontas da comunicação continuam armazenando as mensagens às claras, por definição. Então, eles podem ser obtidos pela justiça e aí vira uma tarefa de um esforço forense de extrair o conteúdo armazenado nesses dispositivos para revelar o conteúdo da comunicação trocada para aqueles suspeitos. Então, a gente deveria investir nisso, em extrair informações de dispositivos capturados com mandados de busca e apreensão convencionais, ao invés de interferir com técnicas criptográficas que protegem as mensagens em trânsito. O objetivo aqui é adaptar a sociedade, os meios de investigação e as autoridades para o uso crescente de criptografia, porque isso é uma tendência que eu não vejo como ser interrompida ou revertida. Então, utilizem mais criptografia, salva vidas e faz bem à saúde. Tem uma série de exemplos aqui de técnicas ou de aplicações que utilizam criptografia. O Signal é um mensageiro instantâneo que tem padrões um pouco mais razoáveis que do WhatsApp. Então, promove técnicas um pouco mais seguras de comunicação. Vários já devem ter ouvido falar no Bitcoin, que utiliza técnicas criptográficas. Mas é bom lembrar que o Bitcoin não é uma moeda criptográfica anônima. Todas as transações com certo endereço podem ser acompanhadas ao longo do tempo. Se você quer fazer transações mais próximas de privativas, você deve usar algo como o Zcash, que é uma criptomoeda que procura ser anônima, e utiliza algumas primitivas absolutamente modernas de encriptação que são brilhantes. E tem outros exemplos, a rede Tor, né, que cripta tráfego na tentativa de tornar o tráfego anônimo, desligar o tráfego da origem, e a distribuição Tails, que permite você utilizar um canal público um computador público, né, sem deixar vestígios naquele computador. Todos esses pacotes, produtos, tecnologias são livremente acessíveis para qualquer pessoa aqui, e eles podem ajudar a proteger a superfície de ataque de vocês. Então, a minha mensagem é: deixe a criptografia em paz, deixe algumas leituras recomendadas para os que quiserem se aprofundar, tanto em questões técnicas, como no primeiro e no terceira referência, quanto nas questões filosóficas por trás desse debate, como no segundo ensaio. Esse é um ensaio bem interessante. Ele foi produzido por, acho que 16 criptólogos que trabalham em vários lugares do mundo e detalham num nível de profundidade muito maior, vários dos argumentos que eu apresentei aqui. É isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Acho que a gente tem 10 minutos para perguntas. Obrigado. Perguntas. Eu fui tão convincente assim, ninguém tem nenhuma pergunta, todo mundo concorda? Temos uma pergunta lá. Agora, no finalzinho que você falou dos esforços forenses no endpoint, isso não nos remete àquela situação da Apple lá, que o FBI pegou o celular do terrorista e queria abrir o iPhone lá, pediu para a Apple um método, a Apple não abriu aquilo? Eu diria que não. No caso da Apple, FBI é um pouquinho diferente. Se vocês lembram, né? Eles apreenderam um celular de um terrorista que, de fato, tinha cometido um atentado em San Bernardino, uma cidade na Califórnia, eu acho. E ele tinha, inclusive, 2 celulares, um deles para trabalho, outro para uso pessoal. Ele destruiu um deles. E o outro foi capturado pela polícia, que acreditou que existiam informações que poderiam ajudar naquele celular a descobrir qual rede de terroristas que ele estava interligado. E o dispositivo estava encriptado, que faz sentido encriptar dispositivo, certo? E aí, o FBI falou: bem, o dispositivo está encriptado, a gente gostaria do conteúdo desse dispositivo, e a forma de fazer isso é: a Apple vai desenvolver para a gente uma ferramenta que a gente troque o firmware do dispositivo para permitir que a gente faça um ataque de busca exaustiva ou, sei lá, sincronize os dados com a nuvem ou produza os dados armazenados no dispositivo diretamente. Alguma coisa que interfira com o funcionamento do software daquele dispositivo. O problema dessa abordagem é que, ao fornecer esse tipo de ferramenta para o FBI, ela com certeza seria abusada para muitos outros casos.
Então, a forma como o FBI solicitou essas informações não era abertura e forense daquele dispositivo, mas em potencial qualquer outro dispositivo. Inclusive, acho que existiam 72 casos no FBI esperando o resultado daquele caso em particular para reutilizar as técnicas que lá apareceram. Assim. Então, o escopo era muito maior do que deveria ser. A gente não sabe exatamente como esse caso foi resolvido, aparentemente uma empresa em Israel ajudou a explorar alguma vulnerabilidade e recuperaram os dados daquele dispositivo, mas eu acho que a sua pergunta é muito boa porque ela levanta o debate que é importante. Ao invés de estar discutindo em se criptografia pode ser desabilitada ou enfraquecida de alguma forma, a gente deveria discutir até que ponto o governo pode hackear nossos dispositivos ou nos hackear. Esse é o debate certo, é muito mais difícil, muito mais cinzento, mas é o debate que se oferece como legítimo para os anos futuros. Assim. Mas o escopo lá era maior do que simplesmente obter forense daquele dispositivo. Era obter uma ferramenta que permitisse abrir qualquer iPhone de maneira transparente, pública ou às escuras, o que é muito mais... Seria parecido com o próximo disso, só que um backdoor que precisa ser acessado fisicamente, não remotamente. Mais perguntas? Diga. Boa tarde. Boa tarde. A gente pode falar da urna? Pode falar da urna. Se me acompanha, diga. Eu vi que o TSE abriu novamente para fazer testes públicos lá, né? Isso. Você vai participar desse processo aí, não? Eu tô inscrito, eu não sei porque eu vivo cometendo esses erros, assim, minha vida é uma sucessão de erros. E a gente já passou pela fase de inspeção de código, como eu tive que assinar um NDA, que não me impede de falar dos problemas encontrados, mas restringe apenas a divulgação a um momento posterior a uma divulgação ou notificação formal do TSE. Eu não vou falar absolutamente nada do que a gente já examinou, mas eu estou participando desse processo, haverá um relatório no final. Menos restrições para divulgação, com certeza, porque os testes de 2016 você tinha que assinar um termo que te impedia de falar, sei lá, por toda a vida sobre o que você viu lá, era o que estava escrito no documento. Mas as condições de trabalho são similares a outros testes. 3 dias para analisar o código, 3 dias para montar ataques, um monte de gente papagaiando, então não é o lugar mais confortável de se trabalhar. Valeu. Mais perguntas? Então, agradeço novamente a atenção de vocês e até a próxima.